O que o pai faz ao ouvir é meu irmão. Surpreende o milionário e a mendiga negra. A noite estava brilhando mais do que de costume no salão principal do Hotel 5 Estrelas. Lustres gigantes pendiam do teto, espalhando uma luz tão intensa que quase cegava os convidados, de tanta ostentação. Enquanto a música clássica preenchia o ar, pessoas vestidas com roupas que mais pareciam obras de arte trocavam sorrisos forçados e taças de champanhe. No meio desse mundo perfeito, o milionário Rodrigo Vilar, dono de uma fortuna que se estendia por vários continentes, caminhava seguro, impressionando a todos com seu passo firme e olhar impenetrável. Mas então, tudo mudou num instante, que pareceu arrancado de um filme dramático. De repente, um grito cortou a atmosfera pomposa, um som que não combinava nem um pouco com aquele ambiente impecável. "É meu irmão!" A voz saiu da boca de um garoto magro, de cerca de 10 anos, vestido com roupas simples, muito diferente dos ternos e vestidos luxuosos. O que aquele garoto acabara de dizer tinha quebrado uma barreira invisível. Um veio de medo e dúvida atravessava seu peito, enquanto memórias abafadas voavam pela sua mente, trazendo à tona um passado que ele queria esquecer. Mas não era só ele. Do outro lado do salão, quase invisível entre as sombras, estava Maraia, uma mulher negra, vestindo roupas gastas, rosto marcado pelo sol e pela luta diária da vida na rua. Seus olhos brilhavam, fixos naquela cena que parecia arrancar sua alma. Ela segurava uma velha sacola plástica com poucas coisas, mas dentro dela estava o segredo mais doloroso da sua existência. Aquele grito de David a puxava para um confronto que há anos evitava. Maraia sentiu o coração acelerar, a garganta apertada por uma emoção que mesclava esperança e medo. Ela pensava ter perdido seu filho para o mundo cruel, mas agora ele estava ali, à mercê do homem que representava tudo o que ela detestava: riqueza, poder, indiferença. O passado daquele homem podia destruir. Ele começou a andar na direção do menino, hesitando, como se caminhasse sobre uma corda bamba, prestes a cair no abismo de uma verdade obscura. Maraia, por sua vez, sentia suas mãos trêmulas, lutando contra o impulso de sair correndo, de proteger seu filho do que estava por vir. O ar parecia pesado demais. As luzes brilhantes nada podiam contra o peso daquela revelação. O que ninguém sabia era que aquela noite era apenas o começo de uma batalha que uniria e dilaceraria corpos, corações e segredos. Quem realmente é David? E qual é o segredo sombrio escondido por trás da fortuna de Rodrigo? Como Maraia vai encarar esse encontro que mistura dor, poder e um amor tão complicado? A tensão entrou no salão para ficar, e todos esperavam, presos em seus lugares, pelo próximo passo que mudaria tudo, ou destruía tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão no salão era palpável, uma mistura de olhares assustados e sussurros apressados. Rodrigo estava a poucos passos de David, seu corpo paralisado pela revelação. Ele mal pôde respirar, o coração martelando como um tambor em seu peito, enquanto os convidados circundavam a cena,
como se fossem estátuas impressionadas pelo choque. Mariah, com os olhos fixos em Rodrigo, sentiu seu mundo desmoronando. Aquele homem, que ostentava poder e riqueza, agora se tornava a personificação de seus medos. O que ela faria se ele realmente reconhecesse David como seu filho? O passado que ambos tentaram enterrar poderia ressurgir como um monstro deve. Quando Rodrigo finalmente conseguiu abrir a boca, a primeira palavra que saiu não foi uma explicação ou uma defesa. Ele simplesmente sussurrou: David. A voz saiu trêmula, como se cada letra carregasse o peso de um segredo que nem mesmo ele conseguia suportar. Mas o que ninguém esperava aconteceu. Do fundo da sala, uma mulher avançou. Sua presença parecia uma tempestade. Luzes e olhares se voltaram para ela. Fitava Rodrigo com ódio e desespero. Era Teresa, a ex-esposa de Rodrigo, aquela que ele havia abandonado há anos. Com passos firmes, ela se aproximou, o rosto pálido de indignação e dor. Como você se atreve a aparecer aqui e fazer isso? Você destruiu nossa família e agora vem correndo atrás do que é seu por direito? As palavras de Teresa cortaram o ambiente como um punhal. Sua voz não era apenas acusatória, era desesperada, um grito que expunha algo mais profundo. Rodrigo congelou. O choque tomou conta dele como uma onda. Ele olhou para Mariah, depois para Teresa. O que estava acontecendo? O que mais poderia estar escondido debaixo da superfície deste evento? David, em sua simplicidade, havia aceso uma faísca que iluminava segredos muito mais sombrios. Os murmúrios se intensificaram. Como assim, filho? Disse alguém na mesa próxima, a incredulidade vazando em cada palavra. Mariah, por sua vez, ficou tensa, seu coração batendo rápido, lutando contra a onda de emoção. O que toda aquela história significava agora? Ele é seu filho, Rodrigo. Teresa continuou, a voz mais alta. Você não pode simplesmente ignorar isso. Olhares se cruzavam na sala. O que antes era um ambiente de riqueza e glamour, agora era um espetáculo de drama humano. E então, uma reviravolta ainda mais chocante surgiu. Enquanto David olhava em volta, confuso, uma outra figura se destacou na multidão. Um homem de terno, de cabelos grisalhos e rosto marcado, que, ao ouvir o clamor, se lançou em direção a Rodrigo. Você não pode esconder. Todos têm o direito de saber a verdade. O impacto da frase reverberou pela sala, como um trovão. Qual verdade? Quem era aquele homem? Mariah se sentiu tremer. Sua mente associou dragões que ela pensava terem sido esmagados. O passado lentamente voltava, e tudo o que ela tentava enterrar se erguia como um fantasma. O que está acontecendo? David finalmente gritou, seus olhos cheios de lágrimas, entre o medo e a necessidade de respostas. Rodrigo olhou para ele, então para Mariah, o semblante meio perdido, como se tudo ao seu redor estivesse se desfazendo em fumaça. A multidão se desenrolava, inquieta. As sombras do passado agora dançavam à luz do presente. A atmosfera estava elétrica e o futuro era um mistério a ser desvendado. O que revelaria aquele homem? Como David se encaixava nesse quebra-cabeça? E mais importante, conseguiria Mariah proteger seu filho das tempestades que se aproximavam? O salão agora era um campo de batalha emocional, e a única certeza que tinha era que nada ficaria como antes.
Enquanto David olhava em volta, confuso, o homem de terno grisalho se aproximou, seu olhar intenso fixo em Rodrigo. A tensão era palpável. Ele não estava ali por acaso. Você sabia, Rodrigo. Sempre soube da verdade. As palavras dele ecoaram pelo salão, um trovão num céu claro, e as conversas se calaram, como se o ar tivesse desaparecido. Rodrigo, paralisado, não conseguia soltar uma palavra. O homem continuou, imperturbável. Sou Miguel, o seu pai. E David? Ele não é só seu filho, é também o filho de Maraia. As revelações caíram como um raio, fazendo o salão tremer. Todos estavam em choque. A incredulidade tomou conta do ambiente. Ninguém se moveu. Era como se o tempo tivesse parado. Meu pai? Como assim? Rodrigo sussurrou, a voz quase falhando. Miguel se aproximou ainda mais, a verdade pulsando entre eles como uma onda forte. A vida inteira você achou que podia se esquivar, mas não pode fugir do que está dentro de você. David é a prova de que você tem um legado. Um legado que tentou apagar. Maria estava em estado de choque. Tudo o que ela pensava que sabia sobre a sua vida, o seu passado, tudo havia mudado em segundos. O olhar dela se alternava entre Miguel e Rodrigo. O que estava acontecendo? Ela se sentia à beira de um abismo. Um ciclo de dor e rejeição estava se desdobrando, bem diante dela. E o filho dela era o epicentro daquela tempestade. Você nunca cuidou dele, Rodrigo. Teresa gritou, sua voz cortando a tensão. O ódio transparecia. E agora vem fazendo cenas como se fosse um herói? Você destruiu o que poderia ser. Olhar para sua ex-esposa e ver a fúria era como olhar para um espelho rachado que refletia suas falhas. Mas havia algo mais. A conexão de Teresa com Miguel deixava tudo ainda mais confuso. Rodrigo, engolindo em seco, olhou para David, que tinha as lágrimas nos olhos, cada vez mais perdido. David, não! Espere! Escute! A cada palavra, a situação se tornava mais insuportável. O menino só queria ser amado. E agora, tudo o que ele conhecia estava desmoronando. Um nó se formou na garganta de Maraia, observando seu filho se afundar na dor. E então, num instante, a porta do salão se abriu. Uma nova figura entrou. Uma mulher com um ar familiar que fez todos pararem e olharem. Era Clara, a mãe de Maraia. O rosto dela, pálido, transparecia uma mistura de desespero e determinação. Maraia, você precisa saber. Eu ocultava algo sobre o seu passado. Não é só David que está envolvido. O verdadeiro segredo está em nosso sangue. O murmúrio cresceu como uma onda, enquanto todos tentavam absorver o que estava acontecendo. Cada revelação só acrescentava mais camadas àquele mistério. O que Clara tinha a dizer? Que segredos... O que mais estava escondido? O que acontecerá a partir dali? Maraia olhou fixamente para Clara, o coração disparado, tentando entender as palavras que acabavam de sair da boca da mãe. O que você está dizendo, mãe? Que segredo? O pânico invadiu seu ser, e a sala parecia girar ao seu redor. Enquanto ela buscava uma resposta, a expressão de Clara mudava de desespero para algo indescritivelmente sombrio. Clara deu um passo adiante, os olhos cheios de lágrimas. David não é apenas o filho de Rodrigo e Maraia.
Há mais que vocês precisam saber. A tensão no ar era quase palpável. As cabeças começaram a se mover nervosamente entre a multidão. As vozes começaram a sussurrar, ecoando perguntas. Mariah, você precisa saber a verdade sobre seu pai. O passado que você imaginou ter deixado para trás está mais próximo do que você pensa. Os olhares de todos se fixaram em Clara. O murmúrio foi crescendo, quando de repente, uma nova figura, mais familiar a Mariah do que qualquer outra, surgiu entre a multidão. Era Lúcia, sua irmã mais velha, vestida de maneira elegante, mas com um olhar que refletia tormento. "O que você está fazendo aqui, Lúcia?" Mariah exclamou, a voz cheia de incredulidade. "Mariah, é a hora! Precisamos contar a verdade!" Lúcia gritou, seus olhos ardendo de determinação. "O legado de nosso pai não se resume só a vocês." Rodrigo, que assistia tudo em silêncio, finalmente começou a absorver o peso das revelações. Olhou para David, que tinha os olhos marejados, em busca de respostas que seus jovens anos não podiam compreender. O menino estava em meio a uma tempestade de adultas mentiras, confuso e sozinho. "Clara, você precisa parar!" Rodrigo gritou, a voz cheia de dor e raiva. Ele não queria que mais verdades aflorassem, mas o desespero no olhar de David o forçou a repensar. "Rodrigo, David não é só seu filho, ele também é nosso. Ele e Mariah são herdeiros de um legado que foi escondido. Você não pode fugir." Lúcia interveio, a voz ecoando como um clarim que cortava o silêncio. A revelação causou um novo alvoroço. Lenços de papel começaram a aparecer enquanto as pessoas procuravam se recompor. Neste momento de caos, um pequeno grupo de seguranças se moveu em direção ao palco, alarmados com o que estava acontecendo. Enquanto isso, uma figura no canto da sala parecia frágil. Era Teresa, pálida e atordoada, observando a cena com um olhar distante. A dor crescia em seu peito também, enquanto ela tentava entender sua posição naquela história. "Por favor, parem! O que mais vocês estão escondendo?" David gritou, sua voz penetrante em meio ao ruído. Ele parecia pequeno e indefeso diante de tantas revelações. Então, como num filme de terror, o ambiente sofreu uma mudança drástica. A porta dos fundos se abriu com um estrondo, revelando um homem alto e musculoso, de aparência ameaçadora, envolto em sombras. Ele avançou em direção a Rodrigo, uma expressão de fúria nos olhos. "Você não pode se esconder para sempre, Rodrigo. Eu sei tudo sobre você e sua família." O homem disparou. A agitação cresceu mais uma vez. "O que você fez com nossa família não ficará impune." A sala se encheu de espanto e perguntas não ditas. Quem era esse homem? Que conexão tinha com Rodrigo? Mariah sentiu como se a terra estivesse se movendo sob seus pés. A atmosfera estava tão pesada que podia se cortar com uma faca. Todos presentes estavam boquiabertos. O novo homem se virou para David e, com uma voz rouca e cheia de emoção, disse: "Você é meu filho também. A verdade é que você nunca soube a realidade da sua origem." E em um instante, tudo o que David pensava que sabia sobre sua família disse. A confusão tomou conta. Os olhares agora eram mistos de emoções, temor, raiva e espanto. Mariah sentiu um frio na espinha, enquanto Rodrigo parecia prestes a desmaiar. O salão estava em um caos, e o que deveria ser uma celebração se tornara um palco de descobertas horríveis.
Todos os segredos estavam se desfazendo na luz, revelando um jogo surpreendente e devastador. Quem era esse homem? O que mais estava enterrado nesse emaranhado de mentiras? E assim, enquanto as vozes se elevavam em preocupações, o verdadeiro teste de família e antepassados estava apenas começando. O chão sob os pés deles estava prestes a desmoronar ainda mais. E a verdadeira batalha que travariam por uma identidade e um legado ainda estava longe de ser resolvida. Mariah olhou fixamente para Clara, o coração disparado, tentando entender as palavras que acabavam de sair da boca da mãe. O que você está dizendo, mãe? Que segredo? Ele tomou-se ainda mais. O pânico invadiu seu ser, enquanto a sala parecia girar ao seu redor. Todos ao redor, incluindo Rodrigo, estavam presos em um momento que durava uma eternidade. Mas o tempo oscilava, como uma corda prestes a romper. Então, de repente, uma nova figura entrou no salão. Era um homem imponente, alto, com uma expressão que exibia uma mistura de raiva e dor. Ele olhou para Rodrigo e a sala inteira hesitou para respirar. Você não tem vergonha? Depois de tudo o que fez? A voz dele era grossa, carregada de um ódio que se espalhou pela multidão. As murmurações aumentaram à medida que todos tentavam entender a nova ameaça. Quem é você? Rodrigo, nervoso, gritou, cercado por nervosismo. O homem avançou, determinando que ninguém o pararia. Você sabe exatamente quem eu sou, Rodrigo. Sou Alberto e sou o verdadeiro pai de David. O impacto da declaração explodiu no salão, como um bombardeio. O chão sob os pés de Mariah parecia desmoronar. David olhou para o homem, seus olhos lampejantes de confusão, incapaz de entender o turbilhão que se formara ao seu redor. O quê? Como assim? O menino estava em choque, uma criança perdida em meio ao caos. Alberto não desviou o olhar. Você não só abandonou este menino, como também sua verdadeira herança. David é fruto de uma traição que você nunca assumiu. As palavras cortavam o ar e um murmúrio percorreu o salão. Mariah sentiu a realidade girar. As peças do quebra-cabeça se moviam em direções que desafiavam toda a lógica. Mas como isso é possível? Teresa, ex-esposa de Rodrigo, estava visivelmente abalada. Não pode ser verdade. Rod, você não pode! Mas Rodrigo, em vez de protestar, parecia perdido, seu olhar fixo no chão. Ele começou a gaguejar, enquanto lembranças de uma noite distante emergiam. Momentos que preferiria esquecer. Você não entende? Eu não sabia que você existia, Alberto. Rodrigo disse, sua voz tremendo. Mas Alberto, sem piedade, avançou. Você sabia sim! Você sempre soube e escondeu tudo! A tensão se intensificou e Mariah, sentindo a pressão no peito, olhou para o filho. Os olhos de David estavam marejados, o medo e a confusão se misturando como um redemoinho. Mãe, quem é esse homem? O tremor na voz da criança fez o coração de Mariah se despedaçar em pedaços. Antes que ela pudesse responder, Clara gritou, interrompendo o vai e vem de emoções. Não, isso não pode estar acontecendo. David, você é ainda mais especial do que imagina. A declaração deixou todos em um estado de choque. A sala estava em tempo suspenso. Por quê? O que você quer dizer, mãe? David interrompeu, seus olhos fixos em Clara. Uma súbita ansiedade pareceu ocupar todo o espaço. Clara hesitou.
Você tem um poder dentro de você, uma conexão que vem de nossa família. Não é só sobre ser filho de Rodrigo ou Alberto, é muito maior. A porta dos fundos se abriu novamente, revelando outro homem, mais velho, de olhar profundo e intenso, que se apresentou como Jorge, o tio de Maraia. Esse legado é maior do que todos nós. Está atado a um segredo que poucos conhecem. As faces ao redor se tornaram um espetáculo de espanto enquanto o nome de Jorge ecoava pelo ar. O que você quer dizer com legado? Maraia se apressou a perguntar, alimentando um desespero crescente. David não é só importante por causa de quem é, mas pelo que está por vir. Nós todos estamos conectados de uma maneira que vai muito além de laços de sangue. Vocês precisam entender. As palavras de Jorge pesavam como chumbo. O salão estava em alvoroço. Cada revelação deslocava o tecido da história que todos conheciam. Maraia queria gritar. Queria entender. Enquanto isso, David, ainda sem resposta, olhava de um lado para o outro, impressionado e perdido. A sala, que antes parecia cheia de glamour e riqueza, agora era um território de segredos e de dor. Então, de repente, uma luz cortante iluminou a sala, como se algo estivesse prestes a acontecer. Todos olharam para o teto, onde a iluminação começou a falhar, piscando, criando um clima de tensão ainda mais denso. E nesse momento de tensão, sem aviso, uma explosão de vidro estalou ao seu redor. O barulho foi ensurdecedor e a sala mergulhou em um caos total. As pessoas começaram a gritar, algumas se jogaram ao chão. O que estava acontecendo? O que mais poderia dar errado naquela noite? Maraia e David se entreolharam, os olhos cheios de terror, e no meio de toda a confusão, uma pergunta pairava no ar. Quem era verdadeiramente David? Quais eram os segredos que ainda não haviam sido revelados? O que mais poderia surgir dessa noite que já estava tão cheia de reviravoltas? Maraia olhou fixamente para Clara, o coração disparado, tentando entender as palavras que acabavam de sair da boca da mãe. O que você está dizendo, mãe? Que segredo? O pânico invadiu seu ser, enquanto a sala parecia girar ao seu redor. Todos ao redor, incluindo Rodrigo, estavam presos em um momento que durava uma eternidade. Mas o tempo oscilava, como uma corda prestes a romper. Então, de repente, uma nova figura entrou no salão. Era um homem imponente, alto, com uma expressão que exibia uma mistura de raiva e dor. Ele olhou para Rodrigo e a sala inteira hesitou para respirar. Você não tem vergonha, depois de tudo que fez. A voz dele era grossa, carregada de um ódio que se espalhou pela multidão. As murmurações aumentaram à medida que todos tentavam entender a nova ameaça. Quem é você? Rodrigo nervoso gritou, cercado por um silêncio tenso. O avançou, determinando que ninguém o pararia. Você sabe exatamente quem eu sou, Rodrigo. Sou Alberto e sou o verdadeiro pai de David. O impacto da declaração explodiu no salão como um bombardeio. O chão sob os pés de Maraia parecia desmoronar. David olhou para o homem, seus olhos lampejantes de confusão, incapaz de entender o turbilhão que se formara ao seu redor. O quê? Como assim? O menino estava em choque, uma criança perdida em meio ao caos. Alberto não desviou o olhar. Você não só abandonou este menino, como também sua verdadeira herança. David é fruto de uma traição que você nunca assumiu. As palavras cortavam o ar e um murmúrio percorreu o salão.
Maria sentiu a realidade girar. As peças do quebra-cabeça se moviam em direções que desafiavam toda a lógica. Mas como isso é possível? Teresa, a ex-esposa de Rodrigo, estava visivelmente abalada. Não pode ser verdade. Rod, você não pode. Mas Rodrigo, em vez de protestar, parecia perdido, seu olhar fixo no chão. Ele começou a gaguejar, enquanto lembranças de uma noite distante emergiam. Momentos que preferiria esquecer. Você não entende. Eu não sabia que você existia. Alberto! Rodrigo disse, sua voz tremendo. Mas Alberto, sem piedade, avançou. Você sabia sim. Você sempre soube. E escondeu tudo. A tensão se intensificou e Mariah, sentindo a pressão no peito, olhou para David. Os olhos de David estavam marejados, o medo e a confusão se misturando como um redemoinho. Mãe, quem é esse homem? O tremor na voz da criança fez o coração de Mariah se despedaçar em pedaços. Antes que ela pudesse responder, Clara gritou, interrompendo o vai-vem de emoções. Não, não, isso não pode estar acontecendo. David, você é ainda mais especial do que imagina. A declaração deixou todos em um estado de choque. A sala estava em tempo suspenso. Por quê? O que você quer dizer, mãe? David interrompeu, seus olhos fixos em Clara. Uma súbita ansiedade pareceu ocupar todo o espaço. Clara hesitou. Você tem um poder dentro de você, uma conexão que vem de nossa família. Não é só sobre ser filho de Rodrigo ou Alberto, é muito maior. A porta dos fundos se abriu novamente, revelando outro homem, mais velho, de olhar profundo e intenso, que se apresentou como Jorge, o tio de Mariah. Esse legado é maior do que todos nós e está atado a um segredo que poucos conhecem. As faces ao redor se tornaram um espetáculo de espanto, enquanto o nome de Jorge ecoava pelo ar. O que você quer dizer com legado? Maria se apressou a perguntar, alimentando um desespero crescente. David não é só importante por causa de quem é, mas pelo que está por vir. Nós todos estamos conectados de uma maneira que vai muito além de laços de sangue. Vocês precisam entender. As palavras de Jorge pesavam como chumbo. O salão estava em alvoroço. Cada revelação deslocava o tecido da história que todos conheciam. Maria queria gritar, queria entender. Enquanto isso, David, ainda sem resposta, olhava de um lado para o outro, impressionado e perdido. A sala, que antes parecia cheia de glamour e riqueza, agora era um território de segredos e de dor. Então, de repente, uma luz cortante iluminou a sala, como se algo estivesse prestes a acontecer. Todos olharam para o teto, onde a iluminação começou a falhar, piscando, criando um clima de tensão ainda mais denso. E nesse momento de tensão, sem aviso, uma explosão de vidro estalou ao seu redor. O barulho foi ensurdecedor e a sala mergulhou em um caos total. As pessoas começaram a gritar. Algumas se jogaram ao chão. O que estava acontecendo? O que mais poderia dar errado naquela noite? Mariah e David se entreolharam, os olhos cheios de terror. Mas, enquanto a confusão aumentava, algo mais, algo além da explosão, começou a ser revelado. De repente, na fumaça densa que preenchia o salão, uma figura familiar emergiu. Era o avô de David, um homem que todos pensavam já estar morto há anos. Seu olhar carregava um peso de histórias não contadas. David, ele chamou, sua voz ecoando por cima do barulho.
É hora de você saber a verdade. A conexão que todos buscam é sua. E o que está por vir vai mudar tudo. E assim, enquanto a sala se desmoronava ao redor deles, Mariah percebeu que o verdadeiro jogo ainda estava apenas começando. Cada nova revelação levantava mais perguntas, e tudo o que pensavam saber sobre suas vidas estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. Quais segredos o avô guardava? Quais laços de sangue e poder estavam prestes a explodir? Somente o tempo diria. Mariah olhou fixamente para o avô, seus olhos se arregalando, um turbilhão de emoções lutando em seu coração. Era impossível acreditar que o homem que todos pensavam estar morto há anos estava bem ali, em pé, diante dela. "O que você está fazendo aqui?" Ela mal conseguiu sussurrar, a voz embargada pela incredulidade. O avô, com o rosto marcado pela idade, parecia mais forte do que nunca. "É hora de você descobrir a verdade, Mariah. Tudo o que esconderam de você. Tudo, desde o começo." Sua voz soava grave e o salão parecia ecoar suas palavras. Mas antes que ela pudesse responder, uma nova explosão de vidro ecoou. A tensão na sala era como um fio prestes a arrebentar. Enquanto todos se viravam para o estrondo, o cenário começou a mudar rapidamente. A fumaça tomou conta do ar, preenchendo os pulmões de todos, e Mariah cercava David, protegendo-o instintivamente. "Fique perto de mim!" ela ordenou, com o coração disparado. E então, em meio ao caos, Clara, a mãe de Mariah, desafiou a tempestade. "Não, não!" ela gritou, a voz ansiosa. "A verdade não pode vir assim. O legado está nas mãos erradas." As palavras dela chegaram como um golpe, fazendo o avô hesitar. Seus olhos se encontraram, uma conexão silenciosa, como se toda uma história não contada estivesse prestes a desmoronar. "Que legado?" Rodrigo, perdido em meio ao tumulto, tentou se recompor, os olhos cheios de medo. "Que história é essa?" Mas o avô não teve tempo de responder. Alberto, o homem que afirmava ser o pai de David, pressionou ainda mais. "Você não pode esconder o passado, Rodrigo. Ele vai te engolir." E com isso, ele avançou em direção ao milionário, mas alguém o deteve. Teresa, desesperada, lançou-se na frente. "Basta! A verdade não irá salvar ninguém." O desespero dela era palpável, um grito que ecoou por todo o salão. Rodrigo e Alberto se entreolharam, e a atmosfera ficou eletricamente densa. O que mais estaria escondido ali? Então, de repente, o avô de Mariah soltou uma bomba que ninguém esperava. "O que vocês não sabem é que David não é só o filho de Rodrigo e Mariah. Ele é também uma peça-chave em algo muito maior. Ele é a chave para a redenção dessa família!" A sala mergulhou em silêncio absoluto. David olhou para Mariah, a confusão em seus olhos aumentando. "Mãe, o que isso significa?" Ele estava perdido, como se as paredes do mundo dele estivessem se desmoronando. Mariah hesitou, palavras borbulhando na garganta, mas nada saía. "Significa que estamos todos conectados de uma forma que você não consegue imaginar, meu menino", disse o avô, a voz pesada. "E te deixar o passado para trás não será suficiente. Precisamos enfrentar quem realmente somos." Mas antes que alguém pudesse reagir, as luzes piscavam de maneira frenética. Uma das luzes do lustre central explodiu em um estalo ensurdecedor
espalhando estilhaços pela sala. A multidão gritou e o caos se intensificou. As pessoas começaram a correr, mas Mariah permaneceu paralisada, com o coração acelerado. E foi nesse momento que tudo se complicou ainda mais. O homem que havia entrado antes, o tal Alberto, avançou. Puxando um colar que brilhava intensamente, ele gritou: "Esse colar pertence a David! Ele é o símbolo da nossa linhagem! E sem ele, todos nós estamos perdidos!" A revelação chocou a todos, e as perguntas começaram a fluir de novo. Ele era essencial, não apenas uma criança perdida no meio do drama. Era um elo a um legado de poder e vulnerabilidade. David, agora mais perdido do que nunca, olhou ao redor, a confusão misturada com um novo tipo de medo. "Mas o que isso significa para mim?" ele questionou, a voz pequena. Marcas profundas de dor e traição estavam expostas, e a tensão era tão intensa que parecia palpável. As respostas pareciam mais distantes a cada segundo. E quando a poeira começou a assentar, um grito ecoou de uma figura familiar. Lúcia, a irmã de Mariah. "Não! Todos vocês precisam saber de uma vez. A conexão de David é a única coisa que poderá nos salvar de um destino ainda pior." O que ela estava dizendo? O que mais estava prestes a ser revelado? Os murmurinhos cresceram e cresceram, todos em busca de respostas, enquanto Mariah olhava fixamente para David, seu coração se partindo. As luzes piscavam, o caos reinava, e a pergunta pairava no ar. A verdade é realmente o que todos buscavam? O salão, que antes era um cenário de glamour, se tornara um campo de batalha emocional. E o que viria a seguir, ninguém estava preparado para encarar. Mariah olhou fixamente para o avô, seus olhos se arregalando, um turbilhão de emoções lutando em seu coração. Era impossível acreditar que o homem que todos pensavam estar morto há anos estava bem ali, em pé, diante dela. "O que você está fazendo aqui?" Ela mal conseguiu sussurrar, a voz embargada pela incredulidade. O avô, com o rosto marcado pela idade, parecia mais forte do que nunca. "É hora de você descobrir a verdade, Mariah. Tudo o que esconderam de você, tudo, desde o começo." Sua voz soava grave e o salão parecia ecoar suas palavras. Antes que uma resposta pudesse escapar dos lábios de Mariah, uma nova explosão de vidro ecoou. O caos se instaurou imediatamente. As pessoas gritavam, se jogavam ao chão, tentando se proteger do que quer que estivesse acontecendo. O ar estava quente, pesado, e Mariah cercava David, o coração pulsando em seu peito. "Fique perto de mim", ela ordenou, tentando ignorar a sensação de terror invadir o espaço como um veneno. E então, como em uma cena de filme, tudo se tornou um emaranhado de luzes ofuscantes e gritos desordenados. Clara, a mãe de Mariah, estava paralisada, os olhos fixos no avô, enquanto um novo rosto emergia da fumaça. Um homem, imponente, vestido de preto, com olhar duro e penetrante. "Você não deveria estar aqui, Miguel", ele gritou, direcionando sua fúria para o avô. Vozes se calaram e a tensão na sala ficou palpável. "Eu sou quem deve estar aqui. A história de vocês todos está prestes a mudar." Miguel, o avô, retrucou, desafiando a presença ameaçadora. "O passado é mais complexo do que todos imaginam." Maria olhou entre os dois homens, o medo se intensificando. O que mais poderia acontecer? David, confundido, segurava a mão da mãe com força. "Mãe, o que está acontecendo?" Sua voz tremeu.
refletindo a dor e o medo da situação. O homem de preto se aproximou, cada passo ecoando como se o tempo estivesse parando. Você escolheu o lado errado, Miguel. A verdade que você guarda vai destruir todos. A sala estava em suspense, e João, o homem que se dizia o verdadeiro pai de David, estava prestes a explodir com toda aquela revelação. Destruir todos? Você não tem noção do que está dizendo. Miguel retrucou, indignado. Mas as palavras do homem preto pairavam no ar como uma sombra aterradora. Ele apontou para David, a expressão carregada de raiva e dor. Você não sabe, garoto. O que carrega em seu sangue é um poder que muitos desejam, e eu sei exatamente o que deve ser feito para mantê-lo seguro. Maraia olhou para David, o desespero crescendendo em seu peito. O que aquele homem queria? Que poder estava em jogo? David, com os olhos assustados, precisava de respostas. Apenas me diga quem eu sou, ele implorou. Foi então que o homem em preto sorriu de forma sombria. Você não é só David, meu bem. Você é parte de um legado que está além da compreensão de qualquer um aqui. Um murmúrio percorreu a sala enquanto todos tentavam entender as implicações daquelas palavras. O que isso significava para a família de David? De repente, como se o universo estivesse desabando sobre eles, o lustre central explodiu. Estilhaços de vidro caíram como chuva. O pânico tomou conta. Os convidados começaram a correr. Gritos de terror ecoaram pelo salão. Maraia puxou David para o chão, protegendo-o com seu corpo. Nesse tumulto, o homem de preto avançou, mas Miguel se colocou entre eles. Você não vai machucar meu neto. A coragem no olhar de Miguel parecia deslocada em meio àquele caos. Em uma fração de segundo, a sala inteira estava em desordem, mas houve um instante, um silêncio momentâneo. E no meio do desespero, um pensamento cruzou a mente de Maraia. E se o verdadeiro perigo não fossem os homens em conflito, mas as verdades que estavam prestes a ser reveladas? A fumaça começou a dissipar, e as pessoas estavam se levantando lentamente, o medo ainda desenhado em seus rostos. Quando todos olharam para a frente, o homem de preto apontou para David novamente, seus olhos ardendo com uma intensidade aterrorizante. Como você não percebeu? Você não pertence a esta vida. Sua verdadeira identidade está em um lugar que ninguém jamais imaginou. As palavras reverberaram no ar, carregadas de um peso insuportável. O que mais ele sabia? O que mais estava escondido? Maraia olhou para David, seus olhos cheios de confusão e medo, sentindo que o chão estava se desmoronando sob os pés deles. David, você não pode acreditar nele, ela gritou, o desespero tingindo sua voz. Mas enquanto todos tentavam se recompor, um novo estrondo ecoou, e um segredo devastador estava prestes a ser desvelado. Assim, em meio ao caos, a linha entre amor e traição começou a se apagar. E Maraia percebeu que, de alguma forma, aquele homem tinha razão. O que quer que fosse revelado a seguir, mudaria tudo. E nunca mais voltariam a ser os mesmos. Maraia olhou fixamente para o avô, seus olhos se arregalando, um turbilhão de emoções lutando em seu coração. Era impossível acreditar que o homem que todos pensavam estar morto há anos estava bem ali, em pé, diante dela. O que você está fazendo aqui? Ela mal conseguiu sussurrar, a voz embargada pela incredulidade. O avô, com o rosto marcado pela idade, parecia mais forte do que nunca. É hora de você descobrir a verdade, Maraia. Tudo o que esconderam de você, tudo, desde o começo. Sua voz soava grave e o salão parecia ecoar suas palavras. Mas antes que uma resposta pudesse escapar dos lábios de Maraia, toda a sala virou um caos.
uma nova explosão de vidro ecoou, e o ar ficou pesado com o cheiro de fumaça e pânico. As pessoas gritavam, se jogavam ao chão, tentando se proteger do que quer que estivesse acontecendo. O coração de Mariah pulsava frenético enquanto cercava David, gritando para que ele ficasse perto. "Fique comigo!" Naquele momento, outra figura emergiu das sombras. Um homem de julgar da multidão. Ele tinha um ar poderoso, vestindo um sobretudo preto. Seus olhos eram frios e seu modo de agir fazia o fundo da sala parecer um palco. "Chega de segredos!" ele bradou, interrompendo a confusão. Mariah mal teve tempo de olhar para ele, mas a energia que emanava era brutal. "Quem é você?" Rodrigo gritou incrédulo. O homem, em resposta, olhou diretamente para Davi, como se o menino fosse uma parte vital de sua missão. "Sou alguém que vem salvar você, Davi. Você precisa saber quem realmente é." Os olhares se cruzaram e Mariah sentiu um nó na garganta. "O que você sabe sobre meu filho?" Sua voz tremia de indignação, quase implorando que dissesse mais. "Davi está em perigo. A verdade que você escondeu está prestes a ser revelada. E não só isso." Ele fez uma pausa dramática. "Você não é quem pensa que é." Os murmúrios subiram como um rugido de tempestade. O ar carregava uma tensão insuportável. Mariah se virou para o avô, desespero estampado em seu rosto. "O que ele quer dizer? Isso não pode ser verdade!" Mas Miguel, o avô, ficou em silêncio, sua expressão uma mistura de dor e resignação. "David não é apenas um garoto comum. Ele é parte de um legado que poderia mudar o rumo da nossa história." O homem no sobretudo disparou, cada palavra cortando o silêncio como uma faca afiada. Ele se aproximou mais, os olhos fixos em David. "O poder que você carrega, David, é maior do que qualquer um aqui consegue imaginar." David, confuso, gritou. "O que eu tenho? O que está acontecendo?" A cada nova revelação, a tensão aumentava como um fio prestes a arrebentar. "Você não é só filho de Rodrigo ou Mariah. Há sangue de uma linhagem poderosa correndo nas suas veias. Algo muito além do que você pode entender agora." O homem declarou, e o silêncio tomou conta mais uma vez. Todos olhavam para David, buscando respostas e explicações. Então, quase como em um filme, a sala estremeceu com um novo estrondo. O lustre central caiu, estilhaçando-se em milhares de pedaços. Mariah, em um ato instintivo, se jogou sobre David, protegendo-o de tudo. As luzes que falhavam e piscavam davam uma sensação de apocalipse iminente. Quando a poeira assentou, uma nova revelação borrifou pelo ar. "Sachido o legado não é só sobre você, David, mas sobre todos que te cercam. Há algo mais profundo que se entrelaça nas nossas vidas. E a conexão é muito mais sombria." O homem em preto disparou, seus olhos exalando uma mistura de fúria e arrependimento. Mariah sentiu a terra sob seus pés desmoronar. "Mas isso não pode ser verdade, a nossa vida, a nossa história!" Mas antes que ela pudesse terminar, outra figura emergiu da escuridão. Era Lúcia, sua irmã, com um olhar desolado que dizia tudo. "David não é um herdeiro qualquer", Lúcia disse, a voz trêmula. Ela hesitou como se cada palavra custasse. "Ele é fruto de um amor proibido, e eu sou a única que conhece a verdade." O salão todo ficou paralisado. Cada peça de conhecimento que tinham caía no chão como vidro quebrado. O que quer que fosse essa verdade,
Mariah sabia que não era só um fio solto na história, mas uma trama muito mais complexa e aterradora. E ali, em meio à confusão, cada um confrontando seus próprios demônios, a única certeza era que a verdade não apenas liberava, mas também tinha o poder de arrasar tudo ao redor. A crise estava apenas começando, e o que quer que eles descobrissem agora mudaria tudo para sempre. Quais segredos mais estavam enterrados? Quem realmente era David? E, mais importante, quais seriam as consequências de cada verdade revelada? Mariah olhou fixamente para o avô, seu coração ardendo com emoções que mal podia conter. A revelação dele a deixou atordoada, mas não havia mais tempo para dúvidas. O caos continuava ao seu redor, e o novo homem com o sobretudo preto parecia decidido a desferir um golpe mortal no que restava da família. David, escute com atenção! Miguel gritou, tentando ser ouvido no meio de gritos e confusão. Você precisa saber que sua vida está mais entrelaçada do que você imagina. O legado é seu e você deve lutar por isso. A voz dele tinha um tom de urgência que fez o menino arregalar os olhos. Mas o que significa tudo isso? David implorou, suas mãos tremendo. Ele estava perdido em um mar de verdades que o chocavam, sem saber em quem confiar. Alberto quer usar você, e nós não podemos deixar que isso aconteça. Miguel insistiu, olhando para o homem de preto com raiva. A tensão aumentava, e o homem em preto disparou. Você não pode proteger o que está destinado a ser. Uma frieza dominou o ar. O salão parecia tremer ao eco do que estava em jogo. Todos os participantes, antes apenas espectadores, estavam agora imersos em um pesadelo. Mariah não podia permitir que essa relação tóxica destruísse seu filho. Com a adrenalina correndo em suas veias, ela se aproximou, colocando-se entre David e o homem misterioso. Você não vai tocar nele! Gritou, a voz firme, mas o coração batendo forte em seu peito. Você realmente acha que pode me deter? O homem zombou, mas pelo primeiro momento, Mariah viu uma fissura na confiança dele. Ele não é uma ferramenta para você. Mariah disparou e se virou para David, pegando suas mãos. Nada do que esse homem diz é mais importante do que você, meu filho, você amado. A sala, que antes estava em suspense, agora era um campo de batalha emocional. Os rostos ao redor se tornaram pálidos. O que antes era um baile de gala transformou-se em uma luta pela verdade e pela proteção. Os murmúrios de espanto e apreensão desencadearam reações nervosas entre os convidados. Muitos tentaram se afastar, enquanto outros assistiam abismados. Então Lúcia, a irmã de Mariah, deu um passo à frente. David, a verdade é mais profunda. E você é a chave para a nossa redenção. Precisamos lutar juntos se quisermos quebrar esse ciclo de dor. Sua voz soou poderosa e todos perceberam que havia uma força ali que não deveriam subestimar. Um silêncio desceu como um manto pesado e então, aos poucos, as vozes começaram a se misturar novamente. O que deve ser feito? Alguém sussurrou. Outros tomaram coragem, unindo-se à causa. Mariah olhou nos olhos de David, seu pequeno filho, e viu nele uma centelha de esperança. Ele não estava sozinho. David, você tem que acreditar em nós, na sua família. Vamos descobrir essa verdade juntos. O homem de preto avançou, furioso,
mas foi detido pela determinação que crescia no grupo de pessoas ao redor de David. O avô não hesitou. Se você quer o poder, terá que passar por todos nós. Em meio a essa união inesperada, o chão começou a tremer. Com a pressão crescente, Mariah sentiu que o fôlego de todos começava a desaparecer. E enquanto os gritos se tornavam apenas ecos ao seu redor, David deu um passo à frente. Eu sei quem sou, ele gritou, e não vou permitir que ninguém me defina. A declaração fez com que o salão ressoasse. À medida que as palavras de David se espalhavam, um novo entendimento caiu sobre todos. Um momento compartilhado de força. E com o último esforço, o chão sob os pés dele se estabilizou. O homem em preto, sem saber como reagir a tudo aquilo, hesitou. Assim, em um instante, a luz começou a brilhar novamente. Enquanto a poeira assentava, Maria percebeu que tudo se acalmava. David olhava para ela com um misto de medo e coragem. Mãe, nós conseguimos! A balança do destino estava começando a se equilibrar. As verdades estavam sendo descobertas e a luta pela liberdade da encarnação de um passado obscuro agora era palpável. A tensão na sala se dissolveu parcialmente, mas uma nova pergunta pairava no ar. Será que essa nova união realmente ficaria de pé? A luta verdadeiramente acabara ou apenas começava? As sombras do passado ainda lançavam um manto sobre o futuro. E Mariah sentiu que a jornada estava longe de terminar. E você, leitor, o que acharia de seguir essa história até o fim? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar outros a descobrir esses mistérios. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho.